Boa noite, meu nome é Michele, tá? Gostaria muito de agradecer a oportunidade para falar com vocês, para a gente conversar sobre um tema muito interessante que se chama generosidade, tá? Agradeço muito a Dorinha, né, pela oportunidade de estar aqui, né, para levar um pouquinho da palavra de Deus e que sempre nos acolhe, que sempre nos ajuda, né? Nos momentos mais difíceis dessa caminhada, principalmente agora nesse momento, né, de pandemia. Essa luz que chega na nossa casa, né, dos amigos que estão dispostos a nos ajudar, isso é muito importante. E quero também parabenizar os 100 anos, aí, o aniversário da casa, né, que vocês recebam bastante luz, bastante amor e gratidão, né, por esse auxílio tão bonito que a espiritualidade, né, deu essa responsabilidade tão grande, né, de levar a palavra. O tema hoje é sobre generosidade, mas antes eu gostaria de falar com vocês um trechinho do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, por Emmanuel, tá? E é o número 34. Prossigamos. Se te mobilizas na estrada a pretexto de amarguras acumuladas ou de ofensas recebidas, lembra-te de Paulo, o apóstolo intrépido que, sobrecarregado de problemas, não se resignava a interromper o trabalho que o mestre lhe conferira. O amigo providencial da gentilidade não se entretinha a escutar os remorsos que trazia do seu tempo de adversário e perseguidor do evangelho. Não lamentava os amigos descrentes da renovação de que fornecia testemunho. Não se queixava dos parentes que o recebiam, empunhando o açoite da expulsão. Não se detinha para lastimar a alteração dos afetos que a incompreensão azedara no vaso do tempo. Não cultivava a volúpia da solidão porque lhe faltasse a bênção do tálamo doméstico. Não se fixava nos espinhos que lhe ferreteavam a alma e a carne, não obstante reconhecer-lhes a existência. Não parava com o objetivo de reclamar contra as pedradas do caminho. Não se concedia férias de choro inútil ante as arremetidas do mal. Não se demorava na rede de elogios sob o fascínio da ilusão. Não se cristalizava nos próprios impedimentos. Seguia sempre na direção do alvo que lhe cabia atingir. Assim, também nós, endividados ou pecadores, pobres ou doentes, fracos ou inábeis, desiludidos ou torturados, uma coisa façamos: acima de todos os tropeços, inibições, prossigamos sempre adiante, olvidando o mal e fazendo o bem. Muito bonito, gostei muito dessas palavras aqui, Emmanuel, sempre certeiro, né? Então, agora nesse momento, que possamos fechar os nossos olhos, pedir espiritualidade maior para que nos ilumine, para que acalme o nosso coração, que possamos ser abençoados, que a espiritualidade maior visite a sua casa, harmonizando o ambiente, equilibrando você que está escutando essa palestra, equilibrando todos os familiares que se encontram na sua casa, e que a luz de Deus, a luz de amor de Nossa Senhora, possa se fazer presente nesse momento. Graças a Deus, e assim seja. Então vamos ao tema. O tema é sobre generosidade, tá? E o livro é Os Prazeres da Alma, tá? Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Amédio. Então vamos lá. Ele começa assim, é um tema muito interessante e eu não esperava, eu achava até que esse tema, que o conteúdo
seria diferente, né? Mas ele acaba explicando uma forma completamente... É um outro ponto de vista, né? Sobre a generosidade, assim, na minha humilde opinião. E ele começa falando o seguinte: a criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros, sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores, sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Procura ser, ou seja, ele entende as aflições alheias, ele compreende, tá? Mas não se envolve nela. Então, existe um distanciamento, né? Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam abrandar as dores terrenas. É um tema, esse parágrafo é muito interessante. Por quê? O Hamed, ele explica aqui que o generoso, a pessoa que é generosa, ela auxilia, ela ajuda, né? Ela tenta compreender as dores das pessoas, mas ela não se envolve. Ela sabe que precisa existir um limite, né? Ela tá ali para escutar, ela tá ali para dar o seu auxílio, mas existe um limite. Ela não pode se envolver nos problemas das pessoas, né? Porque os problemas das pessoas são das pessoas, né? Então, o que que acontece até quando a gente procura um centro espírita, né? Procura uma casa, até o acolhimento fraterno, a pessoa está ali para te escutar, né? Mas a pessoa que está te escutando, imagina se ela se envolvesse em todos os problemas, né? Se ela se envolvesse, por exemplo, psiquicamente, em todas as histórias que naquele dia ela escutou. Então, é preciso, até para a saúde mental, não se envolver, né? Mas isso não quer dizer que ela não está ajudando, ela está ajudando. Ela está ouvindo, ela está doando ali o coração dela para escutar, né? Ela está ali de coração aberto, ela se propôs a auxiliar e ajudar. Então, o generoso é exatamente isso, né? É não carregar a cruz das pessoas, né? Porque o caminho, ele é individual. O caminho que você tem que percorrer, ninguém vai percorrer por você, né? E aí, ele fala o seguinte, que o generoso, ele não vive dilemas. Ele aprendeu que não é necessário sofrer como um Marte, né? Mas somente ser solidário, é estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las, sempre em tudo que estiver ao alcance de suas possibilidades físicas e psicológicas. Por quê? É preciso existir um limite, né? Esse limite do auxílio, o limite da ajuda, porque quando a pessoa, o generoso, ao ajudar, o que que acontece? Quando você vai auxiliar alguém, ajudar alguém, você tem esse limite, por exemplo, você vai até, só pode ir até aqui, digamos assim, né? Você está ali escutando a pessoa, você está ali auxiliando, dentro das suas possibilidades. Só que chega num ponto, daqui para cá, é com a pessoa, né? A pessoa também precisa fazer a sua parte. E eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que é um tema muito delicado, tá? E aí ele fala o seguinte: para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos. É aqui, é esse ponto que eu quero falar com vocês. Para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos, ou pensando de modo compulsivo, sem parar, na melhor maneira de ajudá-las. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Esse parágrafo aqui é muito importante,
Porque é exatamente o que eu falei anteriormente. E aonde que a gente vê muito isso? Nas famílias, né? Eu acho muito bonito quando as pessoas procuram um centro espírita para interceder por outras pessoas. Por quê? Isso é generosidade, né? Ela está indo para se cuidar e, às vezes, ela vai mais para auxiliar o outro, um filho, né? Um marido, algum parente. Mas o que acontece, gente? Esse auxílio, essa generosidade que o Ahmed explica, tem um limite. E quando você ultrapassa esse limite, o que acontece? Você pode até ser prejudicado. Por quê? Você consegue ajudar até determinado ponto. Chega no momento, chega numa determinada posição, digamos assim, que, vou dar um exemplo aqui, né? Você ajudou, chegou aqui. Chega em um momento que você não consegue ajudar mais. Por quê? Porque precisa daquela pessoa. Aquela pessoa precisa fazer sua parte. E isso é visto, né, na maioria das famílias. Um exemplo, uma mãe, vou dar um exemplo, com todo o respeito às pessoas que frequentam o centro para interceder por outras, tá? Mas com todo o respeito mesmo, o que eu vou falar. Existe um limite. E você não consegue ultrapassar esse limite, porque precisa da outra pessoa. E às vezes a pessoa não quer melhorar, ela não quer enxergar. Ou então, na verdade, ela ainda não foi tocada, não chegou ainda o momento dela acordar e ter uma outra visão sobre a vida dela, digamos assim, né? Porque cada um tem uma evolução espiritual. Alguns engatinham, né? Outros caminham um pouquinho mais rápido, outros correm. E algumas pessoas simplesmente naquele momento da vida, ela não tem ainda essa sensibilidade, essa visão de entender que ela precisa de ajuda, que ela precisa fazer um movimento. E é aí que a gente vê mais para frente uma palavrinha que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que eu achei muito interessante aqui do Ahmed. E aí o que acontece? Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Você pode ajudar, você pode auxiliar. Fora da caridade, não há salvação. Mas cada um tem um caminho. É claro, né, na reencarnação, por exemplo, nas famílias, né, existe aquele núcleo ali, aquele grupo, né, que precisa ter um resgate. Normalmente, família tem muito resgate, né? Mas você pode auxiliar, você pode ajudar. Mas o caminho da evolução, ele é individual. A pessoa tem que percorrer. A pessoa tem que ter essa vontade, né? Tem que se sentir tocado a melhorar, a realizar a reforma íntima, porque às vezes a gente vê muito no centro pessoas que sofrem muito para ajudar aquele determinado familiar, né? É quase que a pessoa fica obcecada mesmo e ela sofre. Por quê? Porque precisa do outro. O outro precisa dar aquele estalo, opa, preciso fazer um movimento, né? E a pessoa também que está ajudando, ela precisa seguir o caminho dela. Ela tem um caminho a ser percorrido. E às vezes essa obsessão é tão forte querer ajudar que o outro também não caminha porque não quer, digamos assim, né? E a pessoa também que está auxiliando, ela entra num ponto de obsessão tão forte de ajudar aquela pessoa que ela fica parada, ela fica inerte no caminho dela, né? E aí,
Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida. Olha o que o Hamed explica aqui. Sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Eu gosto de Hamed porque ele dá, às vezes, um puxãozinho de orelha. O que acontece? Todos nós somos responsáveis por nossos atos, tá? Tudo que acontece é responsabilidade nossa. Por que eu gosto muito do Hamed? Porque ele não passa a mão na cabeça, meus amigos. Ele pega você pela mão e fala assim: ei, você é responsável pelos seus atos, né? A responsabilidade é sua. Em que momento você vai assumir que a responsabilidade é sua? É tão fácil a gente colocar, né, a culpa no outro, né? Mas, na verdade, a responsabilidade é completamente sua. Você é responsável pela sua vida. E ele fala: carregam o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos, a resolver as próprias dificuldades existenciais, nem a compreender que, com o decorrer do tempo, a prática dessas experiências lhes proporcionaria viver com mais segurança e autonomia. Gente, olha só, quero pedir agora licença a vocês, com todo respeito, para falar uma coisa. Isso é muito visto nas famílias, né? Um exemplo, os pais. É aquela coisa de deixar ali os filhos ali cuidando, protegendo, mas é uma proteção às vezes tão exacerbada, né? Que querendo resolver os problemas dos filhos, todos os problemas, e sofrendo ali. Aí aparecem dificuldades no caminho, os pais chegam para ajudar, auxiliar, ok. Mas é importante também deixar os filhos se responsabilizarem, ser responsáveis pela própria vida, né? Por quê? Porque assim vai dar segurança para a vida, ter uma certa autonomia, né? Essa proteção exacerbada, isso não é generosidade. Você está ali para ajudar, mas quem tem que fazer as escolhas é a pessoa, não é você, né? O auxílio, um ouvido, né? Você escutar, você emprestar o seu ombro para a pessoa, sem se envolver, né? Sem se tornar uma obsessão, porque você também tem o seu caminho que precisa ser percorrido. Então, ele fala aqui que algumas pessoas pegam, absorvem o problema dos outros e transformam esse problema como seu e vira um fardo para a pessoa. E cada um tem o seu fardo para carregar. E quando você retira isso da pessoa, veja bem, não estou falando que você não pode auxiliar e ajudar. Pode, dentro do limite. Mas quando você ultrapassa esse limite, extrapola nesse limite, você acaba pegando o fardo daquela pessoa como seu. E, na verdade, quem precisa percorrer o caminho é o outro. Como que ele vai evoluir? Como que ele vai ter, aprender a ter sabedoria, aprender com as dificuldades? E essa pessoa, ela precisa ter uma certa autonomia. E se você, a todo momento, está ali, né, pegando o problema da pessoa, como se fosse o seu, tentando resolver o problema da pessoa como se fosse o seu, a pessoa, ela não vai evoluir, ela vai ficar estagnada e parada no meio do caminho.
né? E você também precisa percorrer o seu caminho e ela também. Isso não quer dizer que você não possa ajudar. A generosidade que o Hamed explica aqui é completamente diferente disso, né? É você não se envolver psiquicamente, né? Existe esse limite que precisa ser colocado. E aí, ele fala o seguinte: uma das ferramentas básicas que podemos utilizar em benefício das pessoas é manter certa distância psíquica deles. Então, é preciso ter um certo distanciamento psíquico. Não é que você vai desaparecer da vida da pessoa fisicamente, não é isso. Você pode estar presente fisicamente, ajudando, auxiliando, escutando aquela pessoa, né? Dando certos conselhos de acordo com o evangelho, mas é preciso uma distância psíquica. Entender que aquele problema ali é da pessoa e não é seu, tá? A generosidade que a MED ensina aqui é: você pode praticar a caridade, você pode auxiliar o outro, mas é necessário um distanciamento psíquico, né? Um distanciamento aqui do pensamento, né? Você saiu para conversar com uma pessoa, a pessoa falou de todos os problemas, você auxiliou, você ajudou. Quando você sai daquele encontro, é preciso se desligar, né? Você precisa resolver isso dentro da sua cabeça, porque isso é importante, né? Porque imagina você absorver tudo, todas as pessoas, todos os problemas dos outros. Não dá, fica difícil. E aí ele fala: isso não quer dizer, foi o que eu falei, que ao nos distanciarmos emocionalmente, deixaremos de nos importar com elas ou de amá-las, mas de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos. Nossa, muito forte isso. Muito forte. Na ânsia de tudo resolver, decidir e compreender. É isso que eu falei anteriormente, né? Às vezes, a gente quer tanto ajudar uma pessoa, tanto, que isso vira um envolvimento neurótico. É quase uma neurose, né? A gente fica pensando ali naquela pessoa 24 horas por dia, tentando resolver o problema dela. Não é isso que a média entende por generosidade, tá? Não é isso. Porque esse caminho que a pessoa tem que percorrer é dela, é dela. Você fez a sua parte, né? A ajuda, o auxílio é necessário um certo limite, né? E aí eu vou dar um exemplo, né? Volto a dar esse exemplo. As pessoas que ajudam no centro espírita, um exemplo, né? Acolhimento fraterno. Imagina se todas as pessoas, por exemplo, estou fazendo acolhimento fraterno. Aí, no dia, eu atendi 6 pessoas. Imagina, desliguei ali, né? Que agora muita gente está trabalhando de casa. Desliguei o computador, aí vou deitar, vou descansar. E eu fico pensando no problema daquelas pessoas. Poxa, como que eu posso ajudar? Não, gente. O auxílio tem um limite, a ajuda tem um limite. Tem que existir esse distanciamento psíquico, porque senão não vai fazer bem para você, né? Não vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para as pessoas, porque aquele momento que aquela pessoa está passando é dela. Ela precisa passar por aquilo. Você está ali para auxiliar, para ajudar, sem se envolver emocionalmente. E aí ele fala: esse distanciamento psíquico pode ser a solução benéfica que tanto buscamos. Mas, voltando aqui, deixa eu ver de onde eu parei. Olha só o que ele fala, hein? Vou repetir esse parágrafo, tá? Deixa eu beber só uma água aqui, gente. Obrigada. Desligar-se ou distanciar-se não é recusar
a ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. É deixarmos de nos alimentar de sentimentos e emoções desvairados e de relações patológicas que nos desviam de problemas prioritários para resolver. E aí ele fala, olha só, por isso que eu gosto do Hamed. Cada ser humano é responsável por si mesmo. O que eu gosto, é interessante do Hamed é exatamente isso. Todo capítulo que você lê dos livros, das obras, ele acaba dando atenção a isso, né? Você precisa o quê? Você precisa ser responsável pela sua própria vida. E aí ele fala, cada ser humano é responsável por si mesmo. Por isso, precisamos perceber os problemas que não são nossos, cuja solução não nos pertence. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. Nossa, ele é bem forte nesse parágrafo aqui. Você pode ajudar aquela pessoa, mas ela é responsável pela vida dela. Você não pode retirar a responsabilidade dela, né? E puxar para si todos os problemas daquela pessoa que você está auxiliando. Porque quem tem que percorrer esse caminho é ela, né? E ele diz aqui, ó, os problemas, precisamos perceber os problemas que não são nossos, porque o problema é daquela pessoa. Você pode continuar ajudando, você pode continuar auxiliando, mas o problema é daquela pessoa. Tá. E aí ele fala o seguinte. Ele volta a dizer aqui, ó, vou repetir. Esse distanciamento psíquico pode ser a solução benéfica que tanto buscamos. No entanto, nem sempre nos é fácil utilizar a boa vontade desvinculada da área emocional. Estamos ainda presos a antigos conceitos e velhos hábitos que nos amarram às crises e aos infortúnios de outrem. E é muito bonito que ele fala. Ele diz o seguinte, olha, ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é muitas vezes a melhor ajuda, né? Às vezes você vai ajudar alguém, auxiliar alguém, às vezes você não precisa falar nada. Só aquele silêncio para a pessoa é o suficiente, né? É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Aliás, as verdadeiras experiências são a soma dos próprios erros e desenganos que acumulamos ao longo da vida. É muito difícil, né, você aprender no amor. No amor tá tudo certo, tá tudo bem, né? Às vezes a gente nem procura o centro espírita no amor, né? Agora, quando o negócio tá brabo, o negócio tá esquisito, aí a gente, né, fica na fila lá, pega, às vezes tem 30 pessoas na nossa frente, mas a gente fica e procura o centro. E volto a dizer, eu quer ver uma coisa interessante também que eu gostaria de falar para vocês? Não fiquem bravos comigo. Às vezes tem gente que acha que o centro vai resolver todos os problemas, né? Vai acontecer um milagre, né? Mas, gente, o centro, ele é um instrumento. Ele vai, na verdade, ele vai te dar instrumentos, né? Para você se auxiliar, se ajudar. Porque quem tem que resolver, quem tem que fazer o movimento, né, para auxiliar nas suas próprias questões, é você mesmo, tá? O centro, ele auxilia, ele ajuda. É essa generosidade de Hamed, né? Então, é preciso ser perseverante. E praticar reforma íntima não é algo tão simples e tão fácil, mas não é impossível. É um dia de cada vez.
Também não precisa se cobrar o tempo inteiro, né? Quero melhorar em determinado aspecto. Pode ser que você erre de novo, mas não se sinta culpado. O importante é você ter essa força de vontade de querer mudar, de querer melhorar. E ele diz: generosidade não é tão somente uma habilidade adquirida por pessoas privilegiadas, não, tá? É também uma capacidade latente em todo ser humano. Todo ser humano é capaz de ajudar, de auxiliar, né? Não precisa de um diploma, não precisa ser culto. Todo mundo é capaz de ajudar. Nós a desenvolvemos gradativamente, acompanhando os ritmos da vida. Um dia, a benevolência será vivenciada por toda a humanidade. E a média ainda explica que as pessoas generosas, elas fazem isso espontaneamente, né? São criaturas que progrediram, uma vez que já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço. É tão natural, é tão simples o auxílio, né? Basta querer. E suas ações parecem todas simples. O bem tornou-se para elas um hábito. Nossa, que bonito isso aqui, gente. O bem tornou-se para ela um hábito. Deve-se honrá-las como velhos guerreiros que conquistaram suas posições, né? Então, que o bem se torne um hábito na vida de vocês, né? Que possamos ser generosos, que possamos auxiliar de uma forma mais simples. Às vezes, um auxílio, uma ajuda, ela pode ser de uma forma muito simples, delicada, né? Que, às vezes, no silêncio você pode ajudar alguém. A generosidade é o oposto do egoísmo, tá? Enquanto o generoso desfruta liberdade, repartindo o que pode e o que tem, o egoísta vive isolado, querendo segurar tudo e todos ao seu redor. E aí, eu quero fazer um link, principalmente nas famílias, né? Às vezes, você vê certas pessoas que querem ajudar tanto, tanto, que vira quase uma neurose, né? A pessoa é quase uma obsessão. Será que não está encaixado aqui quando o Hamed ele fala do egoísmo? Será que não é egoísmo também? Porque às vezes a pessoa está tão obcecado em auxiliar e ajudar que ela puxa o problema, né, da pessoa para ela e a pessoa não tem autonomia, a pessoa não sai do lugar, a pessoa acaba não sendo responsável pelas atitudes da vida, né? Ela não toma, ela não assume a postura dela. Por quê? Porque ela sabe que tem uma pessoa que está ali tentando ajudar. Mas será que isso é ajuda? Será que isso é auxílio? Segundo a MED, pelo que eu entendi, não, né? Porque a generosidade que a MED explica aqui é que você pode ajudar, você pode auxiliar, mas existe um limite. Você também tem que deixar a pessoa se responsabilizar pelos atos dela, né? Ela tem que assumir a vida dela, as atitudes, porque como que ela vai evoluir? E aí ele fala: o mundo onde moramos depende de nossa colaboração. Isso é verdade. Há que nenhum feito, sentimento ou pensamento passam despercebidos nesse sistema de humanidade interdependente do qual fazemos parte. Todos temos que contribuir. Ninguém está livre do devotamento à família, amigos e desconhecidos. Você pode auxiliar, né, um familiar, um amigo, ajudar, ser generoso, mas
ajudar não quer dizer que você tenha que absorver os problemas das pessoas, né? Esse distanciamento emocional é importante para você. Isso não é egoísmo, tá? Porque você está ali ajudando, você está ali de coração aberto para auxiliar, para dar uma palavra amiga. Mas a pessoa que está passando por aquele problema que você está tentando ajudar, ela tem que se sentir responsável pela vida dela. Como é que ela vai evoluir? Isso às vezes acaba dificultando a evolução das pessoas. É o limite que a Ned explica aqui no capítulo sobre generosidade. E ele fala, estamos chegando no final. O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos dos outros. E, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta de forma mental, emocional, social e espiritual. É o exemplo, né? Às vezes você pode até pensar assim, poxa, eu estou mudando, eu estou melhorando, e a pessoa não percebe, mas alguma coisinha ela está percebendo, tá? Alguma coisinha você está ajudando com o seu exemplo, sim. E ele diz, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta de forma mental, emocional, social e espiritual. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução para seus males. Ai, gente, isso aqui é bonito demais. Muito bonito. Sabe aquela solução que você tanto procura? Então, parece meio piegas, né? Mas não é não. Tá dentro da gente, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Tá dentro da gente. Só que para enxergar, você precisa se acalmar, tá? Como dizia meu avô, o desespero nunca ajudou ninguém. O desequilíbrio nunca ajudou ninguém. Poxa, Michele, mas é tão difícil, ainda mais nesse momento. Eu sei, né? É difícil, mas não é impossível. E aí vem uma coisa que se chama oração. É através da oração, tá? Que você vai conseguir achar a solução dos seus problemas. E ela vai vir, tá, gente? Ou através de um amigo, ou através de uma situação. A espiritualidade, ela sempre está presente a todo momento, inspirando as pessoas. Então, a resposta virá. Mas a resposta, ela pode ser sutil. E normalmente é sutil. Então, se você está com a cabeça cheia de preocupação, você não vai conseguir ver. Você não vai conseguir enxergar a solução. Por quê? Porque é necessária uma conexão com a espiritualidade maior. Né? Conexão. O que te conecta? Principalmente nesse momento que estamos vivendo, é preciso encontrar uma conexão para você alimentar a sua fé, para não ficar cada vez difícil. Então, gente, olha só, repetindo essa frase que eu achei muito importante. Por outro lado, não podemos nos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução para seus males. A solução, ela está dentro de você, tá? E é importante, voltando a falar dessa conexão, né? A conexão com o alto, com a espiritualidade maior. O que te faz conectar, né? O que te ajuda a conectar? Por quê? Porque se faz necessário o fortalecimento dessa fé que está dentro de você. O caminho, a solução está aí dentro. E isso é verdade. Então, quando você está conectado, quando você está firme no seu propósito, quando o seu olhar está firme para o alto,
para a espiritualidade maior, a solução virá, tá? E para finalizar, o Hamed fala o seguinte: cada um de nós, interessante, tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes na mesma caminhada evolutiva. Você pode ajudar, não é que você vai esquecer, né, vai deixar de auxiliar aquela pessoa. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado a nossa autonutrição. Isso é verdade. Quando a gente ajuda, quem está sendo ajudado é quem? É você. Se o Criador nos deu uma vida social, é porque juntos podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros. Até porque não é à toa, né, que você veio nessa família, não é à toa que você está auxiliando aquele amigo. Então, você tem esses instrumentos para auxiliar o outro, né? Você tem essa força para ajudar, você tem essa generosidade que a MED ensina. Aí, para finalizar, ele fala, última frase dele: a generosidade, ela não consiste em doar de forma abundante. Como que fica a sua energia? Né? Ela não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas em como e quando doar adequadamente. Então, acho que eu não preciso nem acrescentar nada, né? O Hamed, ele foi muito certeiro quando ele explicou sobre generosidade. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero que essas palavras, essa conversa, digamos assim, né, ilumine de uma certa forma a vida de cada um, que essa luz entre no lar de vocês, tá? E espero ter um próximo encontro com vocês. Agradeço essa oportunidade de falar aqui, tá? Então, gostaria agora que todos fechassem os olhos para fazer a nossa prece, pedir a Deus, agradecer a espiritualidade maior por todas essas palavras, agradecer os mentores responsáveis por essa palestra, agradecer por você estar aqui escutando, né, se alimentando da palavra do Evangelho. Peço que a espiritualidade maior visite o seu lar, harmonizando e equilibrando, que a luz da Virgem Maria se faça presente, que essa casa seja iluminada, né? Que a espiritualidade maior possa nos equilibrar, nos harmonizar, harmonizando os nossos chakras, né? Nos dando forças para passar por todas as dificuldades e que possamos ser generosos da forma correta, que possamos sempre auxiliar os outros, ajudando os outros, da forma que a espiritualidade intuir. E que a Virgem Maria possa deixar no lar de vocês o perfume das flores para harmonizar todo o ambiente e que toda a proteção do alto seja dada a você que está assistindo essa palestra. Graças a Deus e assim seja.